Livre-se da ansiedade. Cuide daquilo que Deus te confiou. Quantas vezes nesse mundo moderno a gente fica ansioso, ansiosa, estressado com tantas coisas para fazer? Isso gera preocupação, gera ansiedade, atrapalha o nosso sono. Como que a gente faz para a gente se livrar dessa ansiedade, de todas essas cobranças que nos são impostas nesta vida moderna? Fique aqui nesse vídeo que a palavra que você está procurando pode estar chegando agora. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Como que a gente faz para se livrar da ansiedade, da preocupação, mediante tantas coisas que a gente tem que fazer nessa vida moderna, em que a gente sempre está numa correria, com tantas tarefas, tantos compromissos que a gente parece que não vai dar conta. São cobranças no trabalho, nos estudos, a família às vezes pede por mais atenção e a gente acha que a família não nos entende, que a gente tem tantas coisas para fazer. Isso gera uma pressão interna e ainda a gente fica se questionando qual que é o meu propósito na minha vida, o que eu vim fazer, será que eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo? E a gente tem na nossa vida múltiplas missões e múltiplos papéis. Isso muitas vezes gera uma cobrança tão grande que a gente não dá conta, a gente se sente sobrecarregado. Em Mateus 6:34 a gente encontra: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. É uma palavra tão linda, mas muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de colocar isso em prática, não é mesmo? A gente precisava pegar essa palavra, decorar, colocar no nosso coração para que a gente nunca esqueça disso. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá o seu cuidado. Basta o dia de hoje, ou seja, a gente viver um dia de cada vez. E a gente fica preocupado com o que a gente tem que fazer depois, amanhã, semana que vem, mês que vem, e assim a gente vive ansioso, ansiosa. É importante que a gente pare e pense para onde que nós estamos olhando. Onde é que está o nosso olhar? Muitas vezes a gente está olhando tanto para fora que a gente deixa de olhar para dentro, dentro da gente, dentro da nossa família. E quando a gente começa a questionar a nossa missão, a gente precisa lembrar que Deus deu pra gente várias missões e talvez a missão mais importante é a gente olhar para dentro, olhar para nossa casa, olhar para nós, olhar para nossa família. E a gente fica tão distraído olhando para fora e muitas vezes a gente não olha para dentro e a gente deixa de cuidar daquilo que Deus nos confiou. E o que Deus nos confiou? Ele confiou a nós um corpo, uma mente, um espírito. Ele confiou a nós uma família. E muitas vezes a gente não tem tempo de cuidar disso. Certa vez eu fiz uma oficina de constelação familiar. E daí eu aprendi um pouquinho sobre mexer os bonequinhos e os papéis de cada um na família, mas eu não entendia muito bem porque eu tinha assistido uma aula apenas. Aí eu fui fazer uma brincadeira com o esposo, aí eu peguei 2 bonequinhos que eu tinha em casa. Eu tinha um soldadinho de chumbo que eu tinha comprado numa viagem para Gramado, e eu tinha uma que poderia representar ele, e eu tinha uma estatueta de uma mulher numa posição de meditação. E daí eu pensei, não, como eu gosto de meditação, eu vou pegar essa que me representa e ele vai representar o soldadinho de chumbo. Aí eu falei para ele não sabia de nada, eu falei, movimenta essas peças, como você acha que nós estamos hoje? Gente, quando ele posicionou aquelas 2 peças e que eu vi que aquela estatueta que representava a mim, ela olhava para fora
em diagonal, enquanto aquela estatueta que representava ele olhava para mim. Ou seja, o meu esposo olhava para mim enquanto eu olhava para fora, eu olhava para o mundo. Isso me deixou bem preocupada, porque eu pensei, nossa, como é que pode ele ter captado aquilo tudo, não é mesmo? Ou seja, eu estava muito focada para ajudar a salvar o mundo, a fazer um monte de coisas, a me envolver em um monte de tarefas, e eu não estava olhando para mim, eu não estava olhando para minha casa. E o que acontece? Às vezes a gente se envolve, se empolga nos discursos de empoderamento que a gente ouve por aí, e a gente acaba esquecendo que nós também temos um papel, uma missão na nossa família. E às vezes a gente começa a olhar fora demais. A gente quer salvar todo mundo e a gente deixa de se salvar e de olhar para nossa família. Isso faz com que a gente se sinta preocupado, estressado, e a gente às vezes não sabe o motivo da nossa ansiedade, porque no fundo a gente sabe dessa missão e a gente se sente cobrada, a gente se sente culpado por não estar olhando para dentro de casa. E aquilo se transforma num peso. E o lugar de cada um de nós é onde a gente quiser, vírgula, desde que o lugar onde a gente esteja nos deixando feliz, nos fazendo a gente se sentir pleno, inteiro, completo, total. E é isso que a gente precisa cuidar, porque muitas vezes a gente quer atender todas as demandas do mundo e a gente deixa de olhar para nós, para nossa casa. E a gente leva serviço para casa, a gente se enche de tarefas, a gente se cobra demais. E aquilo que de repente era para ser um prazer, estar em casa, estar com a família, ter tempo de qualidade com a família, fazer uma refeição junto, acaba virando um peso, porque a gente não se dá esse direito. A gente acha que é uma máquina de trabalhar, o tempo todo tem que estar produzindo, fazendo, e a gente às vezes não para vivenciar tantos momentos importantes, estar tendo tempo de qualidade com a nossa família. Às vezes, cozinhar, arrumar uma mesa é para ser um prazer, não é para se transformar num peso. E quantas vezes a gente tem tanto trabalho para fazer e a gente não se dá este prazer? Porque afinal de contas, é na mesa que a gente tem tantas coisas boas, a gente tem comida boa, a gente tem conversa, a gente tem aquele momento descontraído, de olhar no olho, e muitas vezes a gente se priva disso tudo. Isso faz com que a gente se sinta sobrecarregado, porque a gente não tira tempo pra gente, para cuidar da gente, para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa família. Mas que isso não seja um peso, mas que isso a gente faça com prazer. A gente muitas vezes pede um fast food, come alguma coisa de qualquer jeito e a gente não se dá ao tempo de preparar a mesa, colocar a nossa melhor toalha, a nossa melhor louça para receber a pessoa mais importante da vida da gente, que é a gente mesmo, depois de Deus. Nós somos importantes e depois disso vem a nossa família, que muitas vezes a gente faz de tudo, atende melhor quando recebe uma visita, mas a gente não se atende, a gente não dá pra gente mesmo aqueles detalhes de deixar tudo bonito, tudo limpo, tudo pronto, para que a gente tenha esse merecimento, que a gente merece isso. E a gente muitas vezes faz tudo para os outros e não faz nem pra gente, nem para nossa família. A gente olha muito para fora e não olha para dentro. Isso faz com que a gente se frustre, se cobre, se enche de coisas. Por isso a gente precisa saber dosar o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo de estudos e o nosso tempo de qualidade com a família. E o que a gente faz muitas vezes? Como muitas pessoas trabalham o dia inteiro, à noite a gente quer fazer tudo, mas não dá tempo de fazer tudo. A gente tem que priorizar aquilo que é mais importante. E à noite, a gente pode se dar a esse momento de ter tempo de qualidade com a família ou tempo de qualidade com a gente mesmo, se a gente muitas vezes mora sozinho.
E o que acontece? No meio dessa toda essa turbulência, tantas coisas para fazer, a gente acaba não tirando nem tempo de qualidade para Deus. Por isso, a gente precisa refletir um pouco mais. Não querer fazer todas as coisas quando chega em casa à noite, mas fazer aquilo que é prioridade, aquilo que é importante, aquilo que vai deixar a gente feliz, que vai deixar a gente mais leve, que é um tempo de qualidade com Deus, um tempo de qualidade com a gente mesmo e um tempo de qualidade com a nossa família. Isso faz toda a diferença. Então, antes de a gente olhar tanto para fora, é importante que a gente olhe mais para dentro da gente, dentro da nossa casa. Porque a nossa casa, a nossa família, nós mesmos aqui, o nosso relacionamento com Deus, que muitas vezes se faz dentro do nosso quarto, é o nosso alicerce, que faz com que a gente tenha forças, tenha coragem e energia para depois atender todas as demandas que estão lá fora. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e até amanhã. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.